O tema dessa palavra hoje é o poder sobrenatural da palavra liberada. Você trouxe sua Bíblia? Nós estamos com um projetor aqui com defeito. É bom que você gere esse costume de trazer sua Bíblia para a igreja. É muito importante que é a palavra de Deus. E ela é bem viva, bem eficaz. E a gente tem que estar com ela na ponta dos lábios, nas nossas mãos também, para quando o pregador vir trazer a palavra, a gente está com ele ali, através do nosso smartphone, para a gente acompanhar. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. O tema da palavra é o poder sobrenatural da palavra liberada. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida, e também tem poder sobre a morte. Os que usam ela comerão do seu fruto. Meu Deus, que palavra poderosa, a palavra de Deus. E eu começo aqui te perguntando, como você tem usado o poder da palavra que Deus te deu? Você sabia que Deus te deu na sua mão o poder da palavra? Poder para trazer vida, poder também para gerar morte, poder para comer o melhor fruto desse tempo, ter abundância na nossa casa. Como você tem usado o poder da palavra que sai dos seus lábios? Você tem usado para gerar vidas ou para matar vidas? Você tem usado para gerar novos começos, ou você tem usado para apontar o passado? Porque velho já basta Satanás. Satanás é velho, ele é o nosso passado. E a palavra de Deus diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Se você procurar o Paulo Júnior lá na velha vida, você não vai me encontrar lá mais. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram, eu não vivo mais aquele passado. Se você for lá me procurar na minha velha vida, você não vai me encontrar. Hoje eu estou seguindo o alvo. Qual é o alvo? Cristo. Nele, é lá que eu quero seguir ele, eu quero ir para o céu. Mas ao mesmo tempo, Satanás, o nosso maior adversário, o nosso... E muitas vezes nós temos que usar esse apontamento do inimigo sobre nossa vida, para a gente saber da onde que Deus nos tirou e para onde Deus quer nos levar. Mas não para a gente usar como uma derrota na nossa vida, mas usar como um pontapé inicial para a gente viver algo novo, algo que Deus tem para nós. Isso é forte, igreja, mas ao mesmo tempo é libertador. Tem muita gente vivendo uma vida amarga, porque não aprendeu a usar o poder sobrenatural da palavra. Tem muita gente vivendo uma vida amarga, porque da sua boca só sai palavra de maldição, palavra de derrotas. Tem muita gente vivendo uma vida amarga, porque só vive murmurando, só vive reclamando. Pelo amor de Deus, não olha para ninguém do seu lado. Você conhece alguém assim? Que só vive murmurando, só vive reclamando, que está difícil. Mas Jesus disse, teremos aflições, mas se seguirmos nele, colocar toda a nossa carga sobre ele, nós vamos passar por esse mundo, dando glória a Deus, tirando como aprendizado toda o apontamento do inimigo, toda a carga que vem, todo o obstáculo, como aprendizado, para a gente vencer os nossos gigantes. Eu compartilhei essa semana, o deserto é um lugar onde foi forjado o maior ministério de Jesus. Jesus começou o ministério dele aonde? No deserto. E aonde que Eva caiu? Eva caiu no jardim do Éden. Então o deserto que você está passando, o obstáculo que você está vivendo, não chega do tamanho do que Jesus passou no deserto. Então siga ele, olhe para ele, continue buscando ele, porque somente ele é o nosso super-herói, nosso socorro bem presente. Então continua buscando. E nessa noite vamos aprender juntos sobre 3 maneiras de usar o poder sobrenatural da palavra que Deus deixou para nós. O poder sobrenatural da palavra para a gente viver uma vida abundante, uma vida abençoada. Amém? Primeira maneira, trazer a existência daquilo que não existe. Você consegue trazer a existência daquilo que não existe? Mas pelos olhos da fé, você já começa a ver mudança, você já começa a ver abundância, você já começa a ver o que Deus tem preparado para você para 2023, você começa a ver que a nossa igreja realmente vai viver um ano de novos começos. Você começa a ver? Como estão me entendendo essa noite? Dá um glória a Deus aí, começa a olhar com os olhos da fé, não olhe com os olhos carnais, olhar com os olhos espirituais. Olha para aquele irmão e fala assim, para ele, para mim teve jeito, para ele vai ter também. Nós temos que começar a olhar com os olhos da fé.
começar a olhar para aquilo que não existe, mas através dos olhos da fé já existe, já aconteceu. Esse ano será realmente um ano de novos começos. Eu creio que vai entrar pessoas naquela porta que precisam de viver um novo começo com Deus. Algum momento da vida o inimigo paralisou aquela pessoa, mas eu tenho certeza que através dessa palavra profética que foi liberada aqui, através desse público, através dos nossos pastores, nós vamos viver novos começos. Assim foi o ano de 2022, pessoas viveram coisas maiores. As coisas maiores muitas vezes a gente acha que é materiais. Para mim a maior coisa que eu vivi em 2022, eu não falei para vocês, sabe o que foi, gente? Foi livramento da minha família. Eu fiz uma viagem semana passada, eu caí dentro de um buraco, tamanho de um carro, e ali eu vi a mão de Deus me tirando daquele acidente, livrando a minha família. Só que a gente tem um costume de achar que coisas maiores são uma casa própria, um carro novo, nada contra isso, mas maior é o livramento que Deus nos dá, maior a bênção que Deus nos dá, a nossa saúde, a nossa família, maior é isso. Só que a gente tem que começar a olhar com os olhos espirituais, não olhar aqui para a terra, olhar para as coisas do céu. Você consegue trazer a existência daquilo que ainda não existiu, mas vai acontecer na sua vida? Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas pelos olhos da fé a gente já crê que é só questão de tempo. E esse é o Deus que cremos, um Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse que haja o mundo e houve o mundo. Deus criou todas as coisas através de uma palavra liberada: haja e houve. E assim é na sua vida nessa noite. O que está precisando? Eu libero sobre a sua vida. Haja fé, que você possa ter mais fé em 2023, que você possa viver o sobrenatural de Deus em 2023, que haja mais fé, que haja mais comunhão, que haja mais compaixão, que haja mais misericórdia nesse ano de 2023. E hoje eu vim aqui para te dizer que esse mesmo poder está sobre mim, está sobre você. Qual o poder, Paulo Júnior? O poder sobrenatural da palavra liberada. Mas só vamos acessá-las aqueles que têm uma fé inabalável. Só vão acessá-la aqueles que crê mesmo não vendo. E nessa noite eu quero saber: cadê aqueles que têm uma fé inabalável? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Cadê aqueles que crê mesmo não vendo nessa noite? Aleluia! Esse é o povo de Deus, aqueles que crê mesmo não vendo, mas já crê que já está acontecendo. Você já teve a experiência ou conhece alguém que pela fé viveu o que era impossível aos olhos humanos? Você conhece alguém? Essa semana eu tive um encontro com um amigo meu que aos olhos humanos era impossível dos médicos inverter aquele diagnóstico médico que ele estava passando. Ele estava com câncer e Deus foi lá e inverteu. Mas olha o mistério: Deus inverteu. E sabe o que ele fez? Ele entregou a vida dele para Deus. E ele tinha um passado, e hoje ele é um pastor. Ele hoje conduz um povo. Como? Em forma de gratidão. O problema é que muitas vezes Deus está invertendo algumas situações na nossa vida, e a gente ainda não entendeu que nós precisamos de ter um coração grato. Precisamos ter um coração fiel aos dízimos, às ofertas, fiel à nossa igreja, fiel aos nossos pastores, fiel ao nosso ministério, fiel com o nosso Deus. A gente está querendo muito a bênção e pouco o Deus da bênção. Então busque primeiro o Deus da bênção, e automaticamente a bênção virá sobre a sua vida. Só que a gente tem que começar a entender e começar a viver essas coisas. Segunda maneira: abençoar tudo aquilo que Deus nos deu. Você tem um coração grato por tudo que Deus te deu? Quantos tem um coração grato por tudo que Deus te deu? Mas não é só ter um coração grato, é manifestar também essa gratidão. Obrigado, Deus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Deus, pela refeição que não faltou na minha casa. Só que a gente vai vivendo uma vida tão automática: casa, trabalho, casa, culto, célula, e a gente acaba esquecendo de agradecer as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida. É a nossa refeição, é a nossa saúde, o nosso trabalho, a gente está respirando. A gente tem que começar a criar um coração grato. Então a segunda maneira para a gente viver o sobrenatural de Deus é o quê? É
ter esse coração grato em tudo aquilo que Deus nos deu, e a gente começar a abençoar. Temos que criar esse costume de dar graça em tudo em nossas vidas. Dar graça em nossa vida. Quando passar o irmão, você falar com ele: irmão, tem um dia abençoado hoje, tem uma semana abençoada hoje, que Deus te abençoe no seu emprego, te abençoe lá na igreja, te abençoe aonde você for. Começar a ter um coração grato e começar a abençoar vidas. Vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 16 e 17. Olha o poder sobrenatural da palavra liberada. Lucas capítulo 9, versículo 16 e 17 diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, e olhando para o céu, repete comigo, olhando para o céu, deu graças e partiu, e em seguida entregou aos seus discípulos para que os que servirem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aos olhos humanos, aqueles 5 pães e os 2 peixinhos não iam servir para nada diante de uma multidão, mas Jesus olhou para o céu com uma forma de gratidão, e através do poder sobrenatural da palavra liberada, ele deu graças ao Senhor, e o Senhor multiplicou aquilo que os olhos humanos era impossível de acontecer. Então começa a graça ao seu salário que você recebe, que às vezes para você é pouco, mas você já experimentou entregar para o Senhor? Quando o seu patrão te dá o seu salário, você fala: graças a Deus. Muitas vezes a gente recebe, coloca no bolso e murmura: é muito pouco, é o tamanho das minhas dívidas, é muito pouco. Eu começo a agradecer, porque o que é pouco para você, na mão de Deus é muito. Coloca na mão de Deus, que Deus vai multiplicar a sua saúde, as suas finanças. A gente tem que começar a dar graças a Deus, a nossa saúde. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, e consagrou a Deus e graça, e automaticamente Deus multiplicou o que era impossível aos olhos humanos. Então, terceira maneira, você viveu o sobrenatural de Deus. Segunda maneira, você viveu o sobrenatural de Deus. Começa a dar graça em tudo que você começa a dar graça pela sua família, pela sua célula, pelo seu ministério, pela sua saúde, pela sua vida. Começa a dar graça. O pessoal olhar para você, começa a dar: o que você está fazendo? Estou dando graças a Deus pela minha vida, graças a Deus pelos meus pastores, graças a Deus pelos meus líderes. Começa a dar graça em tudo que você está vivendo, e automaticamente Deus vai multiplicar aquilo que você está vivendo, porque muitas vezes na nossa mão não é nada, mas quando colocamos, experimentamos colocar na mão de Deus, Deus tem o poder sobrenatural de multiplicar e fazer algo extraordinário, algo sobrenatural, que aos olhos humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Então glória a Deus aí, uma salva de palmas para o Senhor aí, é para Ele é o Deus do impossível. Aos olhos humanos era impossível de eu estar aqui hoje, mas através do sobrenatural de Deus, através da misericórdia, através do Espírito Santo, Ele capacita, Ele dá o discernimento. Não sou eu mesmo, mas Ele vivendo em mim, e Ele vai gerando isso na nossa vida, em nossos corações, e quebrantando a gente, tirando aquilo que não pertence a Ele, e colocando algo dele. Gente, é um processo. O crescimento na obra de Deus é um processo. O que você não pode é retroceder, o que você não pode é voltar para trás, você tem que seguir. Aqui o pastor pregou, caiu, levanta e vai dar mais um passo, que uma hora Deus vai pegar e vai voar com você, vai te levar em lugares altos, aonde que aos olhos humanos era impossível. Mas o que você não pode parar, você não pode desistir, você tem que continuar o processo, porque é de um certo lugar que Deus vai voar com você, mas Ele vai colocar você os obstáculos para testar a sua fé, para testar se você realmente tem um coração ensinável, se realmente você é um discípulo que paga o preço, que é constante na presença do Senhor. Amém? Provérbios 18, 21 diz: o poder sobrenatural da palavra liberada. A língua tem poder sobre a vida e também sobre a morte. O que gosta de usá-la comerão do seu fruto. Irmão, o que você tem feito com o poder sobrenatural da palavra que Deus te deu, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, nas suas relações de amizade? Você tem usado conforme a vontade de Deus para gerar vidas, ou você tem usado para matar vidas? Você tem usado para gerar abundância sobre a sua vida, ou você tem usado para gerar maldição e derrotas?
Use o poder sobrenatural da palavra com sabedoria, com ousadia. Assim você e sua família viverá uma vida plena. Quantos estão me entendendo aqui? Deus deu esse poder através da nossa boca. A palavra dele está dizendo, não é o Paulo Júnior não. Provérbios 18, 21 diz que há poder na palavra que sai da nossa boca. Poder para gerar vidas e também para gerar morte. E que nós comeremos desse fruto. Eu não sei como você entrou aqui. De repente você está vivendo uma vida amarga, dura, sofrida, porque faltou discernimento, sabedoria para usar o poder da palavra que Deus deu na sua boca. Então começa a gerar vida naquilo que aos olhos humanos é morte. Começa a liberar palavras de vitória, abundância sobre a sua vida. Começa a usar o poder sobrenatural que Deus deu através dos nossos lábios. Está nas nossas mãos, está na nossa boca o poder. Quantos estão me entendendo essa noite? Aleluia. Terceira maneira para viver o sobrenatural da palavra de Deus: repreender o problema, declarar vitória sobre o problema. Quantos estão me entendendo? Olha só, temos que começar a declarar vitória quando você vê um problema. Temos que começar a repreender toda maldição sobre nossa vida. Temos que começar a repreender toda armadilha do inimigo sobre nossa vida. Você não pode aceitar uma vida dura, amarga, sofrida, porque essa não é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que o que Ele tem para nós, nem olhos viram, nem penetrou no coração humano, nem ouvidos ouviu o que Ele tem para nós, preparado para nós. Então por que eu estou vivendo isso? Muitas vezes que eu não estou sabendo usar o poder da palavra. Temos que começar a repreender palavras contrárias sobre a nossa vida. Temos que começar a repreender aquilo que não pertence ao Senhor e declarar vitória, declarar vida aonde está havendo morte. Marcos 11, 23 diz, a própria palavra de Jesus diz: eu asseguro que se alguém dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus nos assegura que se alguém dá uma ordem a um problema e não duvidar em seu coração, aquele problema será resolvido. Olha só a palavra de Deus para nós nessa noite. Jesus está nos ensinando para a gente dar uma ordem naquele problema, e se a gente crê, aquele problema será resolvido. Ele vai bater em retirada, e além disso, vai jogar no mar do esquecimento, assim como Ele fez com o seu passado, assim como Ele fez com o seu pecado, jogou no mar do esquecimento e nunca mais se lembrou. É assim que Ele vai fazer na sua vida nessa noite. Jesus nos assegura que se alguém dá uma ordem ao problema e não duvidar, mas crer que acontecerá, será feito. Da mesma maneira, Deus deu uma ordem para Ezequiel profetizar sobre o vale dos ossos secos, que voltará a ter vida. E muitas vezes acontece com nós é que nós estamos tomando posse do problema. Muitas vezes nós estamos tomando posse de um diagnóstico médico entregou para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos tomando posse, passei dos 40, agora chegou a idade de viver uma saúde abalada. Passou dos 40, agora estou velho, a saúde acabou. Não existe isso não. Isso é coisa do mundo. Nós temos que começar a repreender palavras contrárias sobre a nossa vida. Minha empresa quebrou, é normal, porque está em crise. Não está em crise. O mundo pode estar em crise, mas quem está em Deus não está em crise. Quem está em Deus está na rocha inabalável que é Jesus. Nós precisamos entender isso. Estou desempregado, é normal. O meu amigo também está. Não é normal. Não é normal. Não temos que tomar posse do nosso problema, temos que repreender o nosso problema. Você tem usado o poder que sai da sua boca? Você tem usado? A palavra de Deus diz em Mateus 12, 34, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de vida, nós vamos liberar vidas. Se o nosso coração estiver cheio de misericórdia, nós vamos liberar misericórdia. Se o nosso coração estiver cheio de vitória, nós vamos profetizar vitória. Se o nosso coração estiver cheio de Jesus, nós vamos pregar a palavra de Jesus. E eu te pergunto nessa noite, o que está roubando
está preenchendo o seu coração, as coisas do mundo, o prazer do mundo. Nessa noite eu quero convidar você a se esvaziar de tudo que não pertence ao Senhor e se encher da presença dEle, para que sua boca saia a palavra de vitória, para que sua boca saia a palavra de novos começos. Se esvazie nessa noite de tudo que não pertence ao Senhor e se encha da presença dEle, se encha do amor dEle, para que você possa ganhar vidas, possa profetizar sobre vidas, porque só assim nós vamos ganhar vidas e Deus vai nos usar poderosamente conforme a vontade dEle. Amém? Quantos querem viver algo novo de Deus aqui nessa noite? Então dá uma glória a Deus aí para Ele. Dá uma glória a Deus, eu quero viver algo novo. Começa a se esvaziar de tudo que não pertence ao Senhor e se encher da presença dEle. Deus nessa noite está dizendo: estou preenchendo corações vazios nessa noite. Eu não sei quem entrou aqui nessa noite com o coração vazio, mas Deus está preenchendo o coração nessa noite. E você vai sair dessa porta com a boca cheia de palavra, porque o seu coração nessa noite vai se encher de palavra, vai se encher de misericórdia, de amor. E você não vai viver mais uma vida sofrida e amarga, como o mundo tem colocado para a gente, mas vamos viver o que Deus tem preparado. É algo novo, é algo tremendo. Fica de pé, vamos louvar o Senhor com muita intensidade. Declare para Ele: Senhor, eu quero viver algo novo, Pai.